A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, clamar e pedir a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, a bênção, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Pedir primeiramente a Deus perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. E orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Amados, a necessidade de orar, clamar, pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Por isso que nós oramos sem cessar. A Bíblia nos diz que devemos orar sem cessar, quer dizer, estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que nós oramos e pedimos todos os dias em oração e clamor a Deus o milagre, a proteção, os livramentos. Pedimos a bênção de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Oramos repreendendo todas as obras do diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a bênção na nossa casa, na nossa família. Pedimos a paz, a cura, o milagre, o transformar de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, orar, clamar e buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Amados, a necessidade de orar, a necessidade de clamar, a necessidade de pedir a Deus é algo necessário, preciso. Todos os dias devemos orar e clamar e pedir a Deus o milagre, a proteção de Deus contra todo tipo de mal, porque vivemos num mundo, como a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, aonde o príncipe deste mundo se chama Satanás, o ladrão que só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele disse: mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. É preciso aceitar, seguir o Senhor Jesus Cristo, obedecer aos ensinamentos de Jesus, as doutrinas de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, e qual o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, tanto para salvar os judeus, como para salvar os gentios. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, crer no poder do Evangelho, glória a Deus, aleluia. Crer no poder de Deus. Hoje, infelizmente, pessoas estão crendo em qualquer coisa, em qualquer prática, em qualquer ensinamento. Muitas pessoas, infelizmente,
estão sendo levadas por ventos de doutrinas, por ensinamentos estranhos. Nós vemos em vários lugares, se as pessoas assistirem à internet, as pessoas vão ver vários movimentos estranhos, vários lugares com práticas estranhas, ensinamentos que não têm nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, práticas, estratégias, movimentos, reações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Para muitas pessoas, infelizmente, o poder é pessoas pulando, dançando, rodeando, rindo. Para muitas pessoas, é o poder de Deus. Mas o poder de Deus é algo que o ser humano não possa fazer. Aquilo que o homem não pode, para Deus tudo é possível. Perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: Jesus, então, quem poderá ser salvo? Aí Jesus respondeu: aquilo que para o homem parece impossível, para Deus tudo é possível. O impossível para o homem é o poder de Deus. É o poder de um Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. O homem, ele pode dançar, rodear, redopiar, igual a gente vê em vários congressos, pessoas parecendo um peão, pessoas rodeando e caindo no chão, pessoas caindo no chão e se batendo, dizendo que é o Espírito Santo, pessoas ali falando coisas com coisas, não provando na Bíblia, reações estranhas, como diz a palavra de Deus, que nos últimos tempos as pessoas, muitos terão comichão nos ouvidos e não querão dar atenção à sã doutrina e procurarão para si doutores, pessoas que vão dizer aquilo que elas querem ouvir. Nos Estados Unidos, eu vi uma reportagem aonde tem uma igreja ou uma corporação ou um grupo que eles fazem pesquisa antes de abrir uma igreja e perguntam para as pessoas aquilo que elas gostam de ouvir e perguntam também aquilo que elas não gostam de ouvir. E aí eles fazem uma religião, uma igreja conforme a pesquisa daquilo que as pessoas gostam. Será este o evangelho que transforma, que liberta? Será esta a palavra de Deus? Hoje nós vemos, amados irmãos, muitas denominações religiosas voltadas a pregar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Hoje nós vemos vários pregadores pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas muitas vezes nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer que nós venhamos ouvir. Precisamos ouvir. Deus no centro. Deus como Senhor. E nós como servos, e os servos precisam ouvir o Senhor. Amados, a necessidade de voltar para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a necessidade de voltar para o Evangelho, porque o Evangelho é o poder
de Deus, a necessidade de buscar em Deus sabedoria, poder, autoridade, perdão, misericórdia, a necessidade de voltar para os caminhos do Senhor. Muitas pessoas hoje, quando a pessoa sai de uma denominação religiosa, você é chamado de desigrejado, endemoniado, desviado. Porque muitas pessoas acham que a própria denominação religiosa é o Salvador, é o Senhor. Por isso que muitas pessoas, quando saem de uma tal denominação religiosa, a pessoa é tratada como um ímpio, um incrédulo, um herege. Muitas pessoas se esqueceram, muitas nações religiosas se esqueceram que o único Senhor e Mestre, que o único bom pastor, que o único Senhor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Como diz a palavra, que a Bíblia diz que Jesus é o único bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Hoje, infelizmente, não digo todos, mas uma parte de pastores não dão a sua vida pelas ovelhas, eles tiram a lã das ovelhas, sobrevivem das ovelhas. Esta é uma realidade, aonde nós vemos líderes religiosos treinando os seus liderados a como tirar as melhores ofertas, a como chegar na mente, no bolso das pessoas. É só assistir às redes sociais, e você vai ver estes líderes fazendo estas coisas. Por isso a pessoa deve estar afirmada no Senhor Jesus Cristo. Jesus, sim, é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Todos que vieram antes são ladrões, saqueadores. Isto quer dizer, Jesus, ele tem a palavra de eternidade, de vida eterna e de salvação. Amados, nós podemos ser homens e mulheres de Deus, mas se nós não ensinarmos e não pregarmos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, se nós não ensinarmos o que Jesus ensinou, se nós não fazermos conforme Jesus nos ordenou, nós seremos ladrões e saqueadores. Se nós não colocarmos Jesus no lugar que ele merece, como centro e cabeça da igreja, Senhor e Salvador, o único caminho, verdade e vida, se nós não se colocarmos no lugar de servos, nós seremos ladrões e saqueadores. Hoje nós vemos verdadeiras heresias. Pessoas que dizem que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas precisa ir lá na antiga aliança para trazer observâncias de dias, pagamentos, roupas, alimentos. Como assim, pastor? Se você não guardar tal dia, você não vai ser salvo. Se você comer tal alimento, você é um impuro. Se você vestir tal roupa, você é um devasso. Se você não pagar tal coisa, você é um ladrão. Será Jesus então o Todo-Poderoso?
Se você não pagar isto, nem Jesus pode repreender o gafanhoto, o devorador. Muitos pregam assim em igrejas pentecostais, centenária. Eu já vi esse tipo de pregação onde o pastor disse que nem Jesus tem o poder para repreender o gafanhoto, o devorador, o migrador. Nem Jesus pode. Amados, que Jesus é esse? Será o Jesus de 28, Mateus 28, 18, aonde Jesus Cristo ele disse: e o Pai me deu todo o poder no céu e todo o poder na terra. Como Jesus pode ter todo o poder se ele não pode repreender o gafanhoto, o migrador, o devorador, a miséria, se ele não pode repreender as enfermidades, se ele não pode repreender o diabo? Que todo o poder é esse que ele tem? Várias nações religiosas dizem: ah, Jesus é meu único e suficiente Salvador. Mas tem ali os costumes da antiga aliança, que se não forem obedecidos, a pessoa que frequenta esta denominação, corporação religiosa não vai ser salva. As pessoas dão mais ouvidos aos ensinamentos religiosos do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Estas são as religiões dos ladrões e saqueadores. Falam em Jesus, falam em Deus, mas não obedecem, não praticam a palavra do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vemos em várias denominações religiosas. Amados, devemos voltar para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, sim, ele é o nosso bom e verdadeiro pastor. Podem pregar o que quiserem, mas Jesus não vai deixar de ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. João 14:6. Jesus Cristo ainda é o único e suficiente Salvador, o único Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pode falar o que quiserem, mas Jesus ainda é o único Filho de Deus, o único Senhor e Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Eu peço para todos, amados irmãos, que escutam estas orações e pregações, se elas estão sendo importantes para a sua vida, se elas estão edificando a sua vida, deixe um joinha, quer dizer, curtir ali a pregação no YouTube, compartilhe esta pregação com amigos, familiares e grupos, repasse ela para o máximo de pessoas que você conhecer e que ache que vai ser uma palavra de bênção. Se inscreva no canal. Que Deus abençoe todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha salvar os perdidos, libertar os cativos. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as obras do diabo, eu repreendo todo tipo de mal. Sai das famílias, sai das vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço o milagre de Deus. A paz em Israel, a paz na Ucrânia, a paz na terra, a paz nas famílias. Eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Que Deus tenha misericórdia de nós.
que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, as nossas ignorâncias, e que Deus, o Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia, venha nos cobrir debaixo da sua proteção e dos seus livramentos, e que venha marcar a nossa vida e venha nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, livra-nos, Pai, de todo tipo de mal, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,